Lula considerado como persona non grata pelo Estado de Israel, ao meu pensamento, pelo que eu me lembre, é o primeiro presidente da história da República Federativa do Brasil a receber esse título, que é, sem sombra de dúvidas, um título desonroso. Olá, queridos, sejam bem-vindos ao canal Pastor Aleph Lopes, este aqui que vos fala. Hoje nós vamos tratar de um tema de suma importância para esclarecimento, clarificação do mesmo. Hoje nós temos, sem sombra de dúvida, uma diplomacia rasgada ao meio, por uma fala extremamente preconceituosa, fora da história e, sem sombra de dúvidas, abjeta, do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele disse que a ação da nação de Israel contra o grupo terrorista Hamas é semelhante à ação de Hitler contra a própria nação de Israel. A comparação de Lula é que Israel está sendo semelhante a Adolf Hitler, que na Segunda Guerra Mundial exterminou cerca de 6 milhões de judeus sem nenhum tipo de consideração à vida humana. Um verdadeiro demônio que se levantou para destruir a nação escolhida. É importante que se tenha em mente que a fala do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva não reflete o pensamento do povo brasileiro. É uma fala que é abjeta do espectro ideológico maligno. Sem sombra de dúvidas, a diplomacia brasileira está em um fiasco. A geopolítica brasileira, ela simplesmente, com a nação de Israel, está passando por um período de extrema turbulência. E Lula é considerado pelo ministro de Relações Exteriores do Estado de Israel como persona non grata. Essa expressão na diplomacia significa dizer uma pessoa que não é bem recebida no seu país. O grupo terrorista Hamas destruiu, matou, decapitou, estuprou, acabou com dezenas de pessoas no chamado kibbutz, na nação de Israel. Decapitou bebês. Há relatos de que uma das suas grandes atrocidades, que é, sem sombra de dúvidas, desumanas, fora pegar um bebê vivo, colocar no forno e assá-lo vivo. Essa malignidade. Ainda que na mente, o Brasil é um dos únicos países do mundo que não condena, entre aspas, o grupo terrorista Hamas, no sentido diplomático da palavra. Não vem como grupo terrorista, mas para o espectro ideológico esquerdista é um grupo de resistência. Na realidade, a faixa de Gaza é uma porção que habita cerca de 2 milhões de habitantes. A palavra Palestina vem de Filistia, que era nada mais do que um nome dado pelo imperador Adriano após a diaspora da nação de Israel, o extermínio, entre aspas, de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, através do general Tito. É importante ressaltar que esta expressão palestina na terra de Israel fora corroborada para humilhar os judeus e tirando eles da sua terra. E terra esta que fora conquistada através de Sefer, conforme o texto de Sefer Yehoshua, livro de Josué, através do general das tropas de Israel, Josué, sucessor de Moisés, profeta e legislador da nação, que fizera a parte principal do êxodo, a saída da terra do Egito em rumo à terra prometida no ano 1445. A terra prometida fora conquistada no ano 1398 a.C. através de Yehoshua e Josué. O contexto bíblico nos apresenta histórico continuamente. A fala criminosa do presidente da República Federativa do Brasil não pode passar impune. Existem vários jornalistas passando pano nesta fala. Porém, até a mídia esquerdista está com dificuldade de revelar ou simplesmente passar pano para esta fala que, sem sombra de dúvidas, é uma fala, ideologicamente falando, do espectro maligno mais terrível de todas as atrocidades da humanidade, porque comparar a nação que fora vilipendiada com a ação de Hitler
É sem sombra de dúvidas uma vergonha histórica que o Brasil está passando. É importante dizer que Hitler, na Segunda Guerra Mundial, ele roubou a liberdade do povo judeu, matando a tiros por início, e depois campos de concentração. E nesses campos de concentração, nós tínhamos famílias sendo dizimadas nas câmeras de gás, incinerados corpos. Há relato de judeus falando que nesse período sobreviventes do chamado Holocausto, chamado também Shoah, simplesmente quando a fumaça saía da chaminé, falava, aquela fumaça é a sua família. Uma tristeza profunda que não se tem como revelar o sentimento deste povo. Uma tristeza profunda. É importante ressaltar que o contexto histórico hoje em relação à nação de Israel e à faixa de Gaza é o extermínio do grupo terrorista Hamas. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião em relação à fala do então presidente da República Federativa do Brasil em relação ao Estado de Israel, comparando a ação de Israel contra o grupo terrorista Hamas, a pessoa de Adolf Hitler. E sem sombra de dúvidas, o governo do amor está se tornando o governo do ódio, porque sem sombra de dúvidas retrata um espectro maligno de uma ideologia que não tem comparação. É uma tristeza poder viver isso, sem sombra de dúvidas, em um país que é o Brasil, representado por um líder corrompido pela sua ideologia própria. Que nós tenhamos de orar, que nós possamos orar pela paz em Jerusalém, um povo massacrado, e a paz na faixa de Gaza, porque existem vidas que precisam, sem sombra de dúvidas, do socorro do alto. Que Deus tenha misericórdia do nosso país. O maior genocida da história, com certeza Mao Tse Tung também apresenta aí no pensamento da Revolução Popular da China em 1949, um dos maiores genocidas também da história da humanidade, de ideologia extremamente comunista, ou seja, extrema esquerda. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber qual é a sua opinião em relação à fala do então presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, em relação à nação de Israel e Adolf Hitler. Deus tenha misericórdia do Brasil e da nação de Israel.